E amado Pai, Santo e poderoso, Tu estás nesta casa, Senhor, e nós queremos ser o Teu tabernáculo, Senhor. Aleluia! Toca em nossas vidas nesta noite, Senhor. Fala conosco, usa o Seu vaso, poderosamente o irmão Luiz nas Suas mãos, para que a Sua palavra, Senhor, aleluia, vá no mais profundo da nossa alma nesta noite, Senhor. Enquanto a Sua palavra é ministrada, eu creio que o Senhor pode curar enfermo, que o Senhor pode libertar vidas, que o Senhor pode salvar, Senhor, porque operando o Senhor, quem vai impedir? Aleluia, fica conosco e nos dará a sua graça, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu creio que Deus está aqui. Abra sua Bíblia, quem trouxe. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17. Isaías, capítulo 54, versículo de número 17. Deus está neste lugar. Isaías 54, 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pode tomar teu assento? Na terça-feira, permita-me quebrar o protocolo, eu nunca entrei neste templo, Assembleia de Deus, como um pastor ou como um presbítero, mas sempre cruzei, e quando cruzei por aquela porta, cruzei como um ensinador da palavra de Deus. Permita a vocês nessa noite que, da mesma maneira que eu estou falando, seja assim interpretada. Sou o ensinador da palavra de Deus. Utilizo este altar, a tribuna, o lugar mais alto, para que a palavra de Deus seja ministrada. Se vocês notaram, desde o início de tudo, no altar, na tribuna, aqui nas laterais, tudo contribuiu, tudo, todo louvor, toda ministração, toda palavra, toda leitura da oferta, tudo contribuiu para um apelo ao coração do homem pela necessidade de buscar a Deus. Quando meu nome estava na escala para estar no altar, dias depois, estourou a seguinte situação: Israel é atacada. O texto que eu fiz menção de Isaías, nessa leitura bíblica, ele fala de um momento vindouro. A palavra lida agora neste altar fala justamente do momento vindouro. Mas eu gostaria de ler com vocês, se vocês me permitem, abrir nas suas Bíblias, em 1 Reis. 1 de Reis, capítulo de número 8, versículo de número 56. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 56. E peço para vocês que vocês, após a leitura, não fechem a palavra de Deus. Por favor. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 56, diz assim: Bendito, bendito, bendito seja o Senhor,
que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Tudo se relaciona com a nação de Israel. É o que falamos hoje. O nome em destaque na mídia mundial é Israel. Há uma ligação muito forte entre Deus e a nação de Israel. É o povo escolhido. É o povo separado. É o povo eleito pelo Senhor para ser um diferencial na terra aonde você habita. A palavra de Deus, ela não caiu em descrédito, jamais. Em momento algum, a imagem de Deus foi arranhada. O nome de Cristo foi lançado na lama, por assim se dizer. E muitas pessoas talvez tenham dito um dia, ou perguntado um dia para você, no seu pior momento da vida, e que não é este, de destruição, de calamidade. Mas alguém perguntou para você, onde é que está o teu Deus? Que permite que você agora passe por um momento de provação, passe por um momento de necessidade, passe por um momento de lamento, de perca na sua família, nos seus bens materiais. Aonde é que está o seu Deus? Eu não ouvi essa insinuação e essa pergunta em nenhum dos jornais, em nenhuma das mídias mundiais, dizendo: o Deus de Israel abandonou esta nação. A Bíblia diz, e fala muito claro, que Deus, Ele só castiga, no sentido de ensinar. Ele só castiga aquele filho que Ele ama. Não há um castigo sobre a nação de Israel. Há sim uma disputa de muitos e muitos e muitos anos por algo material, um pedaço de terra. E julgam eles uma guerra santa, colocando o nome de Deus em destaque, falando que porque aconteceu isso, é porque Deus permitiu, e verdadeiramente Deus permitiu. Há a necessidade do ensino para todo aquele que se diz cristão. Há a necessidade do aprendizado da palavra de Deus. Nós lemos no texto de Isaías, e isso alegra o coração, quando ouvimos da boca de Isaías falar desta nação, Israel. Ele se dirige ao povo, à nação de Israel, e ele diz no versículo um pouquinho anterior assim, 59, porque o teu Criador é o teu marido. Versículo número 5, capítulo 54, o mesmo. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o santo, e ele se refere a ela, nação, e o santo de Israel é o teu redentor. Ele será chamado o Deus de Israel, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Essa palavra é para a nação de Israel, mas essa palavra, ela tem se cumprido no começo da criação do mundo. Lá no Jardim do Éden, Deus exerceu a sua justiça pela desobediência do homem, mas não o matou. No tempo presente, no ano 2023, Deus tem exercido a sua justiça em todos os setores, mas o setor que mais machucou a comunidade evangélica cristã é a política, porque algo está se cumprindo nessa nação.
Somente, entenda, igreja, somente o avivamento, a profecia de avivamento vai acontecer vindo para o Brasil, no começo do país. Somente a profecia deste grande avivamento vai realmente acontecer quando houver a perseguição. Somente há avivamento na igreja quando há perseguição. Deixa eu parafrasear uma coisa bem simples de entender. Somente eu busco a Deus quando eu sinto necessidade em alguma coisa da minha vida. Eu, Luiz Antônio de Menezes Goni, cristão, servo do Deus Altíssimo, eu digo para vocês, eu busco somente a Deus quando estou em necessidade. Isaías estava falando desta nação, que mesmo escolhida, mesmo separada, mesmo sendo chamada a menina dos olhos de Deus, Deus não poupou essa nação. E Deus não poupará essa nação. Assim como Ele não poupa a minha e a sua vida, quando estamos desregrados na presença de Deus. Estamos no templo, estamos na casa, mas isso não quer dizer que eu estou na presença. Eu estou sentado no altar, estou bem vestido, trajado, assim como me procede estar comportado na casa do Senhor, mas talvez o meu coração esteja distante. Esta palavra vai se cumprir até a volta de Cristo para vir buscar a sua igreja, ou se antes eu não me for. Isaías está profetizando para a nação. E como é bom ouvir profecias, ainda mais quando são profecias como essa. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É muito bom ouvir isso, mas atente por uma coisa. Esta palavra é direcionada para o povo de Deus. Essa palavra não é direcionada a um ímpio, e nós gostamos de dizer ímpio, aquele que está distante dos caminhos do Senhor. Eu estou na casa, mas nada dá garantias de que eu não esteja distante da presença de Deus. Atente para isso. Toda ferramenta, todo utensílio preparado contra a tua vida não vai prevalecer. Mas essa palavra não está dizendo que é hoje, nesse dia, pois essa palavra de Isaías, ela fala de algo vindouro para a nossa vida. Por isso a necessidade de hoje cuidar os seus pés quando entrar a esta casa. A necessidade de cuidar os seus pés quando sair deste local, quando retornar à sua casa, o convívio do seu lar, quando você se levantar, ou antes mesmo de você se levantar, você deitar, mas demorar-se para ir deitar, cuide a concupiscência dos olhos, o que o olho gosta de ver. O nosso coração se enche de alegria pelos louvores. Todo o louvor falou ao nosso coração, todo o louvor tratou a nossa vida, deu um sinal de alerta para que algo que está acontecendo aqui, nesse tempo presente, e nós não estamos nos apercebendo. Toda a ferramenta preparada contra ti. Se você estiver na presença de Deus, o inimigo, em verdade, ele está de pé, maquinando contra você. Se você está de pé, mas nada está acontecendo ao teu derredor, e muito menos ao teu redor, aonde a presença dos anjos, pela oração, pelo clamor, pela súplica, deveria estar levantando paredes muralhas de anjos ao teu redor, se nada está acontecendo na sua vida, nem um ataque, nem uma dorzinha sequer, nem um gemido, nem uma lágrima, nem um calafrio na espinha ou na nuca, incomodando o seu sono, aperceba-se, é possível que você só esteja na casa de Deus. O diabo, ele prepara
muitas ciladas, muitas armadilhas. Ferramenta. Armadilha é uma ferramenta de captura. A Bíblia fala de laço do passarinheiro. É o laço que está colocado ali para quem quiser passar. Crente ou não crente, servo ou não servo, membro ou pastor, liderança ou liderado. Mas se ele estiver apenas na casa e longe da presença, esse laço vai o capturar, vai o segurar e fatalmente o predador chegará e ele vai morrer. A igreja é hospital. A igreja é escola, é ensino. Eu tenho a resposta de por que os crentes cristãos não vêm à casa de Deus para a escola bíblica. Eu tenho, mas não é de direito meu falar. Mas essa ferramenta, ela está preparada para pegar qualquer um de nós, para enredar qualquer um de nós. Mas Isaías, ele está profetizando que essa ferramenta já está armada e já pegou muita gente, inclusive eu. Só que há uma certeza nessa palavra que não é para agora. A morte, a destruição, a falência não é para agora. Essa armadilha tem escape e esse escape é a presença de Deus. Essa armadilha está preparada e nós caímos nela todos os dias. Conscientes, querendo fazer, e inconscientemente fazendo sem querer. Não sabia que isso era pecado. Não sabia que comer do fruto era pecado. Não, comer do fruto não era pecado. O pecado era comer do centro do jardim. E o pecado não estava no fruto, o pecado estava na desobediência do homem. Então Isaías está dizendo que a ferramenta está preparada contra ti, mas não prosperará. Então ele está dizendo que há uma nova oportunidade. Há uma nova fonte para que você possa chegar diante de Deus. Não desperdice essa oportunidade. Isaías diz também que assim como a ferramenta está preparada para pegar você, a língua, e não apenas uma língua, e toda língua que se levantar contra ti em juízo. O juízo só é decretado num tribunal. Nós não estamos num tribunal, nós estamos na igreja. E a igreja é hospital, é de local de cura, de ensinamento, de abrir a mente e o coração para Deus e entender o que Ele está fazendo neste local. Os nossos olhos estão focados na destruição, nos prédios, nas ruas, nos blindados, nos hospitais, mas nós temos que estar presentes e perceptivos da destruição da nossa alma. O diabo não vem somente para roubar, ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele poderá usar, se não uma ferramenta contra a tua vida, uma cilada contra a tua vida, contra a vida da igreja. 2 Crônicas 7 diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, orar, buscar a minha face, ele não está falando para um povo ímpio, ele estava dizendo para a igreja. E se você se converter dos seus maus caminhos, está falando que crente do passado se corrompeu. Por que não no presente o crente que está aí sentado no banco ou aqui nessa tribuna, ou aqui no altar, de trás da cátedra, não vá se corromper, não vá mudar os seus caminhos? Todos nós, independente de idade, de estudo, de grau de escolaridade, não dê a justificativa de dizer: eu não sabia, porque eu sou um iletrado. Paulo diz: para que vocês não sejam ignorantes, para que vocês não desconheçam o que pode matar a tua vida, eu vou te apresentar o Evangelho, a palavra, o livramento, a salvação, a cura, o renovo, a mudança e a transformação de vida. Se não é a ferramenta que vai te pegar, vai ser a língua que se levantar contra a tua vida.
Se Satanás oferece manjares para a igreja e a igreja rejeita esses manjares, nós vimos aqui Sadraque, Mesaque, Abidnego. Não negaram a palavra de Deus, não desobedeceram a sua lei, não confrontaram o seu Deus, não envergonharam o seu Deus. Posto na fornalha de fogo e aumenta mais, coloca mais fogo aí, porque tamanha a minha sede de ira, de vingança na vida destes crentes, que eu quero ver eles pegarem fogo. E a Bíblia diz que lá dentro eles dançavam na fornalha ardente. E não estavam sozinhos, uma quarta pessoa estava lá dentro. Então, se a ferramenta não te pegar, a língua vai tentar de todas as formas. Satanás, ele é astuto em tudo que faz. O diabo é o mesmo, mas as artimanhas modificaram. As formas de transgenia da palavra estão acontecendo. O que Deus determinou, igreja, 2.000 e 2.500 anos atrás, como errado, 2.500 após a nossa partida, continuará sendo errado. O que Deus disser que é certo, correto, vai na tua força, meu irmão. Se Ele disse lá, Ele continuará dizendo aqui. Mas há línguas que são enganosas. Enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá? A palavra de Isaías está sendo pregada aqui neste local. Mas nós lemos em 1 Reis que tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus decretou, tudo aquilo que Deus disse que era, que seria e que iria de ser, Ele fez cumprir-se na vida daqueles que estavam na sua presença. O grande diferencial da palavra de Isaías é que esta palavra tem validade eterna, mas essa palavra tem validade com nome de cartão de membro, de cristão, dizendo ali: eu sou cristão, servo do Deus Altíssimo, eu sou filho do Deus amado, eu sou herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Então essa palavra, ela alerta a igreja, alerta a liderança, alerta os altos pastorado, porque todos lemos a palavra de Deus, mas poucos entendem essa palavra como ela deveria ser ensinada. O tempo é mau, o tempo é ruim, é difícil, as nossas leis conspiram contra a igreja, e em especial para aqueles que falam de liberdade, para aqueles que falam de amor, para aqueles que falam de salvação, para aqueles que falam de cura, para aqueles que têm o conhecimento dessa palavra e que conhecem a Deus como Ele é e não o que Ele faz. Um ímpio conhece essa palavra porque ele tenta mudá-la no teu conceito. Tenta falar com você em pé de igualdade, mas não há pé de igualdade. Assim como não há uma guerra espiritual entre anjos e Deus, Satanás e Deus. Não há essa guerra espiritual, porque é decretado no céu que o diabo é poderoso, mas Deus é todo poderoso. Então essa batalha não existiria nos céus. Assim decretada a soltura de Satanás. E quando ele estiver na terra, o Espírito de Deus não estará mais aqui. As igrejas, os templos, conhecido por assim dizer, templo do Deus Altíssimo, altar do Todo-Poderoso, casa de oração. Aqueles que oraram não estarão mais aqui. Aqueles que creram nessa palavra não estarão mais aqui. Aqueles que obedeceram às leis, os mandamentos, os estatutos, os juízos, não estarão mais aqui. Aqueles que obedeceram à aliança de Deus não estarão mais aqui, mas a casa estará cheia.
O prédio estará cheio na primeira, na segunda, na terceira, na galeria. Lugar que talvez os olhos humanos nunca viram se encher, e muito menos os olhos de Deus. Mas Isaías diz que as armadilhas estão aí. As bocas malditas estão aí. As bocas tendenciosas que utilizam o véu da igreja, o povo de Deus, para suas manobras políticas ou de que forma seja, estes cumprirão diante de Deus o juízo. Pois o texto que nós lemos de Isaías diz que essa boca vai se levantar para acusar alguém num tribunal. A igreja de Deus estará diante do trono de Deus, estará diante talvez do tribunal de Cristo, mas a Bíblia diz que Deus, na sua sabedoria, delegou Jesus como nosso advogado fiel. Quando o diabo se levanta contra a tua vida, igreja, ele se levanta simplesmente para cair, porque tudo está determinado segundo Deus quer. Quando o inimigo ataca a sua vida, creia nisso, Deus permite muitas das vezes que ele o faça. Jó que diga algo a respeito. Deus permite que Satanás toque na vida do cristão, para que ele se lembre quem ele é, de onde foi tirado, o que ele é para Deus e aonde ele estará na eternidade. E quando a igreja se lembra disso, ela ora, ela busca, ela clama, ela fala e diz, tem orado em jejum 25 dias, 47 dias. No livro de Efésios, a Bíblia diz que 40 anos Deus estava em paz com o povo de Israel. No versículo seguinte diz, e o povo se afastou da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é imutável. Glória a Deus. Porque se ele fosse mutável, o número de vezes que eu tentei sair da sua presença, o número de vezes que eu fechei a Bíblia e disse, não vou pregar mais, como se fosse confrontar e colocar Deus na parede. Deus não se deixe escarnecer. Se você não quer, Deus levanta outro. Se você não falar, Deus levanta as pedras, a mula fala. Isaías está dizendo então, que tudo isso, se levantando contra você, não prosperará. Se acusarem a você, tudo o que disserem contra você, a teu respeito, seja em forma de acusação, de calúnia, ou simplesmente para balançar você, Isaías disse que nada disso te condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. A palavra está sendo bem clara. Ela é herança dos servos do Senhor. Eis aí a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. É choro, ranger de dentes, dor profunda, decepção, amargura, medo, rancor, cólera, para aqueles que não servem ao Senhor. Para aqueles que servem o Senhor, o texto diz, esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim. A herança dos servos, a herança da igreja, a herança do povo de Deus, não é morar na terra a eternidade. Era um plano de Deus, o plano principal, não tem plano B, é o plano principal, ainda é com Satanás, com os demônios, com as tribulações, com as dificuldades, com as carências, com a escassez, com o câncer, com o problema relacional, conjugal, familiar, sentimental, ministerial. Porque de trás dessa capa
Tá gravata? Tem carne, tem sangue, sente dor, chora, se emociona, se comove. Somos humanos. Jesus era humano, mas a sua parte divina se manifestou para os humanos. E essa parte divina, ela foi dividida para a igreja. E Deus diz na palavra que a presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, na vida da liderança, no louvor, no coral, em tudo que se remete a reino de Deus, é primícia do Espírito. Primícia do Espírito, com tudo que você vê de milagres, de cura, de renovo, transformação, mudança de vida, mudança de mentalidade, espírito abatido, espírito de pé, é parte do Espírito de Deus na igreja. Quanto mais se a herança for entregue na mão por completo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, toda a proteção, todo o livramento, todo o escape, o sustento, a provisão diária, a provisão noturna, diurna, para quem trabalha de noite, para quem trabalha de dia, para você que vira madrugada, para você que dorme bastante, para você que dorme pouco. A Bíblia diz que mesmo dormindo, Deus prepara o pão para entregar para a igreja. E Isaías está dizendo, em Reis está dizendo, tudo o que foi dito pela boca de Moisés, tudo que foi dito pela boca dos profetas que vieram depois, dos reis que vieram depois, tudo que foi dito pelos juízes que vieram depois, tudo que foi dito por Jesus, por todos os discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que eram 70, eram 12, foram 70, 70 foram 3.000, 3.000 foi 5.000, e a igreja só crescia, só multiplicava, só se fortalecia, só estava de pé quando estava na presença de Deus. Talvez hoje, dia de Grenal, aqui no Rio Grande do Sul, em todo o nosso estado, muitas pessoas trocaram a folha, a sonoridade, o vocal, o estudo, o compromisso, para estar olhando 22 correr atrás de um objeto. Quando Mateus diz, 6,33, buscai o reino de Deus e sua justiça, ele está dizendo, prioridade na tua vida. Grenal é bom? É bom. Ganhar é melhor? Ótimo. Mas isso não me leva aonde eu quero chegar. Isso é momentâneo. Isso é passageiro. E o mesmo Paulo diz, as pessoas ficam olhando para as coisas que são passageiras, mas elas são corruptíveis, vão se desfazer, vai enferrujar, vai apodrecer, quando na verdade elas deveriam estar olhando para o alto, para aquele que é o nosso alvo, objetivo, a Jerusalém celestial, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a presença de Jesus, está sentado à mesa da Santa Ceia, porque a representação é real. Quando comemos o pão da ceia, aqui embaixo, servido pelos irmãos, pelos pastores, lá no céu, o próprio Deus serve a ceia para aqueles que já passaram a prova, a igreja triunfante. Já estão lá, mas nós aqui na terra somos a igreja militante. Nós militamos, nós marchamos, nós combatemos, nós corremos, nós caminhamos, nós degladiamos contra o diabo. Às vezes nos degladiamos entre nós mesmos, mas isso é rapidinho, passa rápido. O Espírito Santo ali acaba tudo. Mas acontece, porque ele, o dono, o noivo, como Isaías fala aqui, porque o teu Criador, o teu noivo, o teu Senhor, é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele convida nesta noite a igreja a se conscientizar
da necessidade de vigiar, de jejuar, de ler e aprender. Você não luta contra o teu irmão, você não luta contra a tua esposa, você não briga com o teu pastor, você não briga com o teu líder, você briga com aquilo que está de trás do homem. Aqueles que não servem a Cristo, eles não estão aqui, nunca vêm aqui. E como eles não servem a Cristo, eles necessitam servir algum Senhor. Aqui em cima, as crianças estão aprendendo Maratona Apocalipse. Para criança. E o adulto não quer ler Apocalipse porque é muito difícil. O diabo é que não quer que tu leia Apocalipse. Porque ali está a resposta de todas as suas indagações. Onde você vai morar e já estão morando. Quem vai ser o teu vizinho e ele já está lá. Quem vai servir a ceia já está a postos. Tudo está ali. Mas o diabo quer ofertar à igreja, ao povo de Deus, lazer, entretenimento. É mais do que isso. É sacrifício. É renúncia. É entrega. É dedicação. Meia hora de leitura bíblica serve já para pregar no altar. A igreja sabe. A igreja conhece quando é apenas um alimento superficial. A igreja sabe que se o pregador pedir para mergulhar de cabeça, ele é tão superficial, quebra o pescoço. Porque é superficial. Superficial é falar de amor, mas amor é importante. Mas não somente isso. Há a convicção de que todos nós, um dia, não sei quando, nós iremos todos morar no céu. Mas se você olhar para a direita e para a esquerda e ver que esse irmão vai dormir ou vai desistir, você é responsável com Cristo, com a liderança, com o seu Senhor, porque você deixou de ser observante há muito tempo. Você é praticante da palavra de Deus. Você não pratica 1 hora, nem 2 horas, nem 1 semana, nem 4 dias. Você pratica desde o momento que Jesus te olhou e disse: esse é meu, está separado, é escolhido. E Paulo, para encerrar, Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, versículo 28 e 29, e sabemos, e esse saber não é de ouvir, é de prática, é de vivência. E sabemos, cadeia, cárcere privado, decretada a sua morte, mas ele está lá de joelho, por esta causa, orando ao Senhor, para que Deus capacite a sua igreja. Lá, naquele local, Paulo buscava a presença de Deus preso, e nós aqui, livres. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam, nos auxiliam, colaboram, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, amar a Deus não é amar o que Ele dá, é amar quando Ele corrige, é amar quando Ele não dá tapinha nas costas, é amar quando Ele faz silêncios e não responde nada do que tu está pedindo para Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas é quando eu peço algo que eu considero muito importante para a minha vida, mas eu não sei o que eu quero, eu só sei o que eu estou pedindo. E Deus diz: isso vai te estragar, isso vai te botar no mau caminho, isso vai afastar ti da minha presença, então eu não vou dar. E quando Ele não dá, é um dar assim, ó, não vou dar, com todo cuidado de pai. Porque Ele logo ali na frente Ele vai dizer: eu não dei aquele dia por isso. Olha ali, ó. Olha o que aconteceu aí, ó. Mas agora que tu está aqui, ó, de pé, bonito, lustroso, viçosa, brilhosos nos olhos, agora eu vou te dar todas as coisas, igreja, não as melhores coisas, todas as coisas, não as pouquinhas,
Todas as coisas, não as maiores, não, todas as coisas. Se você está hoje passando por um momento de tribulação, Deus está trabalhando na tua vida. Se você hoje está com dúvida na tua fé, Deus está trabalhando na tua vida. Se você hoje está pensando parar, desistir, porque achar mimimi, coitadinho de mim, eu sou... Engano teu. Deus te conhece do ventre da tua mãe. Você não era formado, você não tinha sangue, você não tinha ossos, você não tinha olhos azuis, você não usava assim, não usava assado, e Deus já conhecia você na sua natureza humana e espiritual. Vamos colocar em pé, por gentileza? Dói, né, pastor? E tem gente que pensa que quem fala aqui na frente está se vingando do povo. Vocês não sabem de nada. Machuca, dói. As caras, tô de mal. Faz biquinho 2 dias. Mas quando cai a ficha, diz, não é que tinha razão mesmo? Eu vou fazer um apelo aqui. Mas apelo de 10 segundos. Não fico insistindo muito, não. Eu sei que tu estava a fim de parar. Sei que tu estava a fim de desistir. Nem estava a fim de estar no culto hoje, mas eu quero te convidar, se for da vontade de Deus, para te vir aqui na frente. Eu sei que tu estava pensando em largar o culto, desistir da tua caminhada ministerial, mas Deus te separou, fazer o quê? Quer falar contigo, está dizendo para ti, continua. Eu te capacito, eu te fortaleço, eu te dou sabedoria. Não te estribe nas coisas deste mundo e no teu conhecimento. Sou eu que te capacito e sou eu que estou te preparando. Se porventura você ainda não aceitou a Jesus, Ele é brabo, mas é bom. Se tu ainda não aceitou a Jesus, Ele dá uma castigada de vez em quando, mas é para o teu bem. Se você ainda não aceitou a Jesus, pode ser que muitas pessoas que na noite passada dormiram e não acordaram, mas não conheceram ao seu Senhor, e vão ouvi-lo no outro lado, e vai ouvir a triste notícia: te afasta de mim, nunca te conheci. Se você é uma dessas pessoas, eu vou te perguntar uma vez só, vem aqui na frente. Pastor Agemiro,